Olá, curiosos de plantão. Bem-vindos de volta ao Curiozone, o canal onde você descobre curiosidades incríveis sobre o mundo ao nosso redor. No vídeo de hoje, vamos explorar um item que todos nós usamos, mas raramente pensamos a fundo: os cobertores. Vamos lá? Passamos um terço de nossas vidas fazendo isso, mas ainda não entendemos completamente esse ritual bizarro que realizamos. Todas as noites nos deitamos, nossos corpos ficam inconscientes, vemos as imagens mais estranhas passando em nossas cabeças e depois acordamos apenas para repetir todo o processo no dia seguinte. Dormir é engraçado. E aqui está a prova. Como eu disse, passamos um terço de nossas vidas na Terra dos Sonhos. São cerca de 25 anos. Se você fizer as contas. Também passamos cerca de 7 anos de nossas vidas tentando adormecer. Todo mundo acha que é preciso manter os olhos fechados por 8 horas todas as noites. Mas a necessidade de sono muda ao longo da vida. As crianças precisam dormir de 10 a 12 horas. Os adolescentes, de 8 a 11. Os adultos de 7 a 8 e os idosos de 6 a 7 horas. É necessário um bom sono para trabalhar e produzir com eficiência. Mas bom não significa necessariamente muito tempo. Algumas figuras históricas famosas dormiram muito pouco, de 2 a 4 horas. Isso não as impediu de fazer grandes obras. Da Vinci, Franklin, Tesla, Churchill. E ainda não são todos. Há uma mutação do sono que permite que uma pessoa durma apenas de 2 a 6 horas e não tenha efeitos colaterais. Se você tem um cachorro ou um gato, talvez tenha notado que eles emitem sons engraçados enquanto dormem. Sim, eles sonham. E os especialistas ainda não sabem por quê, ou o que veem. A temperatura é uma parte importante do sono e, possivelmente, dos sonhos. Se o seu corpo estiver muito frio ou muito quente, você pode ter pesadelos como se estivesse em um espaço apertado ou em chamas. Algumas grandes descobertas aconteceram graças aos sonhos. Por exemplo, Mendeleev criou a tabela periódica depois de ter sonhado com ela. Isso acontece porque nosso cérebro processa e analisa todos os eventos que experimentamos ao longo do dia. Muitos especialistas acreditam que é por isso que sonhamos. A propósito, adoro ouvir histórias de sonhos. Qual é o sonho de que você mais se lembra ou que costuma ter repetidamente? Conte para mim nos comentários. E quanto àquela contração repentina e estranha que seu corpo pode fazer quando você está adormecendo? Isso acontece porque o cérebro envia impulsos para os músculos e é chamado de abalo hipnagogia. Mas por que o cérebro faz isso? Ninguém sabe ao certo. Nosso cérebro desliga todos os nossos músculos quando dormimos. Isso é para que você não saia correndo por aí, ao sonhar que está fugindo de algum perseguidor, mas o cérebro não desliga os músculos oculares, por isso seus olhos podem se mover. E eles fazem isso durante a parte mais profunda do sono, um estágio chamado REM, movimento rápido dos olhos na sigla em inglês. Mas e se o seu cérebro acordar e os músculos do seu corpo ainda estiverem desativados? Esta condição é chamada paralisia do sono. A maioria das pessoas já experimentou isso pelo menos uma vez na vida, e elas dizem que está longe de ser agradável. Sono e realidade são misturados nesse estado, e os indivíduos podem ver alucinações. Os bebês sonham mesmo dentro do útero, mas não há imagens visuais nesses sonhos, apenas sensações táteis e auditivas. Nossa coluna relaxa e se estica enquanto dormimos. Isso significa que podemos ser um pouquinho mais altos pela manhã do que à noite. As pessoas dormem cobertas e não apenas para se aquecer, mas isso ajuda também. É psicológico. Relaxamos melhor graças ao toque do cobertor, especialmente se ele for pesado. E essa leve pressão no corpo acalma o sistema nervoso como um abraço. Também nos sentimos mais protegidos quando dormimos debaixo das cobertas. Um corpo a céu aberto faz com que a pessoa se sinta desconfortável e vulnerável, especialmente quando você está prestes a baixar a guarda e dormir. É bem o tal do cobertor. É apenas um costume, mesmo que não seja necessário. É estranho dormir sem ele. Japão e Coreia do Sul são os países onde menos se dorme na Terra.
Menos de 6 horas na Nova Zelândia aproveita-se o sono ao máximo. São incríveis 8 horas. Um dos poucos lugares no mundo onde se chega à quantidade recomendada. Os universitários podem não acreditar, mas estudar a noite toda para um exame não ajudará na nota. Se for para fazer isso, é melhor que seja alguns dias antes da prova. Na noite anterior, é preciso dormir bem. Isso ajuda a reter melhor as informações aprendidas. Ninguém sabe ao certo o que causa o déjà vu. Uma das teorias o associa ao sono. Mesmo que seja traduzido do francês como já visto, você provavelmente sonhou com algo, mas se esqueceu disso pela manhã. Então, na realidade, acaba vendo aqueles eventos que são um pouco como o sonho esquecido. Você já vivenciou algum déjà vu? Muitos animais, como cavalos e zebras, dormem em pé. O corpo deles evoluiu para fazer isso, para que possam fugir do perigo a qualquer momento. Alguns pássaros, como o albatroz, podem dormir enquanto voam. Existe uma lista completa de animais golfinhos, peixes, boi, pinguins e crocodilos, para citar alguns que dormem com o olho aberto. Isso é possível porque metade do cérebro está trabalhando e em estado de alerta enquanto a outra metade descansa. Algumas pessoas não apenas roncam enquanto dormem, mas também podem impressionar muito ou ranger os dentes. Isso se chama bruxismo, como muitas das coisas ligadas ao mundo do sono. Ninguém sabe as causas exatas desse fenômeno. O sono é tão vital para os seres humanos quanto a comida e a água. Uma pessoa saudável viverá mais tempo sem comida do que sem dormir. Parece óbvio que precisamos descansar para que todas as partes do nosso corpo possam se recuperar. Mas ninguém descobriu completamente todos os efeitos que o sono tem no corpo. Só que precisamos dele e não ficamos bem sem ele. Uma coisa é certa, nosso corpo acumula energia durante o sono. Se ficar sem dormir por muito tempo, o corpo procura essa energia nos alimentos. Então não é surpresa que a falta de sono muitas vezes leve o ganho de peso. O sonambulismo é outro mistério ainda sem solução, mas há muitos equívocos em torno dele. Você pode imaginar um sonâmbulo com os braços estendidos na frente do corpo como se fosse um zumbi? Mas isso não é verdade. Não é nem possível reconhecer. Se uma pessoa está sonambulando, anda e, ao acordar um sonâmbulo, isso não causará um ataque cardíaco nele, mas provavelmente um susto. Ele poderá tentar brigar com você. É muito melhor guiá-lo de volta para a cama sem acordá-lo, se possível. Muitas pessoas afirmam que não sonham, mas provavelmente elas esquecem os sonhos que tiveram. Se você quiser se lembrar dos seus, coloque um bloco de notas ou um gravador de voz ao lado da cama. Assim que acordar, comece imediatamente a escrever ou a gravar os primeiros 90 segundos após acordar. São fundamentais. Pode ser necessário um pouco de prática, mas você começará a se lembrar cada vez mais dos filmes bizarros em seu cérebro. Se você costuma lembrar dos seus sonhos, quantos acha que tem uma noite? Um grande e épico filme? Não, na verdade é mais como 4 a 6 deles a cada noite. E eles ficam mais longos no decorrer dela. Você provavelmente se lembrará do último, antes dos despertadores serem inventados. As pessoas tinham outra maneira de acordar. Algumas se levantavam ao raiar do dia. Outras dependiam do galo para acordá-las. E em áreas mais populosas, isso acontecia graças ao toque da torre da cidade. Havia também uma profissão especial, chamada de acordador. Esse sujeito, provavelmente não muito popular, caminhava entre as casas pela manhã e batia nas janelas do quarto para acordar as pessoas para o trabalho. Canções de ninar, como elas funcionam tão bem para os bebês? Bem, imagine que você voltou a ser um deles e teve um dia atarefado descobrindo coisas novas neste mundo. Todos os tipos de cheiros, sons, materiais. O dia em que encontrou os dedos dos pés foi particularmente ocupado. É difícil adormecer à noite quando seu cérebro segue tentando analisar uma tempestade tão grande de novas informações. Mas quando você ouve uma canção de ninar, seu cérebro pode se concentrar em uma coisa. Aquela voz hipnótica e tranquila. Sua cabeça limpa. Você se sente em paz. E o sono logo vem. Assim, dormir é mais do que apenas uma pausa para o nosso corpo.
É um processo complexo e fascinante que ainda guarda muitos mistérios. Seja através de sonhos vívidos ou da simples necessidade de recarregar as energias, todos nós passamos uma parte significativa de nossas vidas dormindo. E você, já parou para pensar em como o sono afeta a sua vida? Quais são as suas curiosidades ou experiências mais interessantes sobre o sono? Compartilhe nos comentários abaixo. Eu adoraria ouvir suas histórias. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E lembre-se, mesmo com todas as descobertas que fazemos, ainda há muito para aprendermos sobre nós mesmos enquanto dormimos. Até a próxima no Curiosone, onde a curiosidade nunca dorme.